Fala galera, estamos começando mais um On The Rock, hoje aqui com a bancada cheia, estamos aqui eu, Shazam, Marcelo Teixeira e a Flávia. Bom, a gente vai falar hoje sobre um assunto sensacional e ele tem pano pra manga. A gente vai falar sobre o eterno Raul Seixas. Cara, falar de Raul Seixas é falar do maior roqueiro brasileiro de todos os tempos, tá? Porque é o seguinte, veja só, como é que um cara faz sucesso, hoje já fazem 30 anos que o Raul morreu, 31 anos, né? O cara faz sucesso num país que era o país do samba, hoje é o país do samba, do sertanejo, do axé music. Então pode pular essa parte, pode pular essa parte. Dessas atrocidades pavorosas. Vamos pular, né, essa parte. Então, como é que o Raul faz sucesso? Vamos dizer que na década de 80 nós tivemos o RPM, Paulo Ricardo, a mulherada, Paulo Ricardo. Então, todo esse tipo de coisa fez um sucesso estrondoso, foi um fenômeno. Só que quem é o Paulo Ricardo hoje? Daí você teve o quê? O Legião Urbana, um tremendo de um poeta, Renato Russo. Gostando ou não do cara, tem que ser conhecido, o cara tinha talento. Agora, Renato Russo, quem é? Cazuza, outro cara talentosíssimo, né? Também falecido. Cazuza. E o Raul, tem gente que quando ele morreu, não era nascido, que hoje vai no barzinho e fala, toca Raul. Então, o quê? Raul é um fenômeno, cara. O maior roqueiro brasileiro de todos os tempos. Queiram sim ou queiram não. Suas considerações iniciais, Flávia, sobre o Raul, o que você acha dele? Bom, não é um assunto que eu domine, né? Eu conheço de lembrar da infância, né? Entregando a idade. Lembro de infância. Mas do que eu procurei saber a respeito da vida dele foi exatamente isso que o Marcelo falou, né? Ele foi um revolucionário, né? Numa época dos festivais lá, né? Que ele surgiu com a música dele cantando lá o Let Me Sing, Let Me Sing, My Rock and Roll, Uhum. misturando com baião e conseguiu ir para as finais, né? Sim, inclusive ele teve uma outra música que ele também classificou nesse festival, né? O Raul era um cara muito inteligente. Para você ter uma ideia, o Raul, ele nasceu na Bahia e tal, começou a gostar de rock, morava perto do consulado dos Estados Unidos e começou a ter uma amizade muito, muito forte com o pessoal de lá. Fez o fã-clube do Raul Rock Club, do Elvis Rock Club e tal. Fez a primeira banda, Raulzito e os Panteras, só que essa banda tinha letras agnósticas, era uma letra bastante complicada, né? Então não deu muito certo. Raul depois virou executivo de gravadora, e o Raul fez um disco raríssimo. Como é que é? A Sociedade Gran Cafernista apresenta a Sessão das 10. É um disco maluco. É um disco maluco. Ed Star, que é o gay mais engraçado do Brasil, que você vê o cara, você dá muita risada. O único vivo desse grupo, né? O Ed Star, um cara fora de série. Miriam Batucada, Sérgio Sampaio, que inclusive o Raul, quando ele começou a produzir o Sérgio Sampaio, que ele virou artista de novo, que o Sérgio Sampaio começou a incentivá-lo. Então fizeram esse disco, né? Que é um disco, hoje você paga R$600, assim, ó, o mais barato é R$600. Bom, é engraçado que você está falando sobre isso, é uma área que eu gosto muito, colecionismo, e eu vejo que essas raridades, às vezes, é tão difícil de você conseguir no mercado, quanto é tão difícil você conseguir em bom estado. Em bom estado. Então, e que isso é o primordial, que você conseguir a capa do livro, a capa do disco, ou o disco arranhado, não vale a pena, né? Mas de repente, eu já comprei alguns sebos, né? A capa. Inclusive, Valtinho, tem umas capas para você chegar e colocar aqui no estúdio, Valtinho. Estou falando com o nosso produtor. Bom, sobre esse aí que você falou sobre o início do grupo, né, em 1968, que é o Raulzito e os Panteras, na verdade eles foram eles fizeram uma pequena participação numa banda de apoio junto com o Jerry Adriani. Doce, doce amor, onde tem... Que vinha do movimento... Que vinha do movimento da Jovem Guarda, né? Impressionante. Sim, falar isso, que a Jovem Guarda, quem dizia na época, havia uma confusão achando que eles poderiam identificar uma espécie de rock brasileiro que não tinha nada a ver. Cara, que é o seguinte, a Jovem Guarda era uma coisa extremamente açucarada. Totalmente açucarada. Inclusive eu falo pra vocês, leiam um livro chamado 10, 10, 10, Eu Sou o 10, que era o livro do Carlos Imperial. Que é isso? O Carlos Imperial ele é famoso por ser um cara... Ele é um produtor cultural e tal, só que era um cara assim que
tinha 50... Aí, pessoal... Nosso grande produtor surgiu aqui na nossa mesa. Então, e o Carlos Imperial era um cara assim que ele tinha 50, se é com menina de 15, eram umas coisas desse tipo, né? Muita gente vê ali como um depravado, mas ele foi um cara assim que ele fez um pouco desse negócio de jovem guarda. Jovem guarda era uma coisa açucarada, tinha guitarra. Nasceu da cabeça dele. Nasceu na cabeça dele, ele que solidificou. É bastante interessante ver o filme do Erasmo Carlos também, né? E só que o Raul já ficava no meio tempo entre os dois, porque ao mesmo tempo que você tinha esse pessoal, você tinha o pessoal da Tropicália, que era um pessoal mais politizado, que era um pessoal mais sério, né? E o Raul ficava no meio dos dois. O Raul era mais rock and roll mesmo. Pelo que o início do Raul produzindo, fazendo a turnê junto como banda de apoio do Jerry Adriani, depois produzindo o Jerry Adriani e o Renato e seus Bullcaps, aquele trio Ternura, ele fez bastante coisa, da CBF, né? Inclusive esse disco aí, há uma controvérsia. Muita gente fala que ele foi expulso por causa que ele fez esse disco. Muita gente fala que a gravadora sabia, né? E o Raul, o cara não gostava de estudar, cara. Ele não gostava de estudar, ele era um péssimo aluno, só que ele foi namorar e casar com a filha de um pastor protestante. Então imagina, maluco beleza, Raulzito namorando a filha de um pastor protestante. O que você vai fazer? Você vai chegar, né? E vai chegar para o pai da menina e fala, olha, eu sou um homem de bem, eu sou um cidadão de bem. Raul Seixas foi fazer o quê? Foi fazer faculdade de quê? Filosofia? História? Sociologia? Não! Foi fazer faculdade de Direito, cara. Imagina só Raul Seixas sendo juiz, Raulzito sendo promotor. Imagina só. Você acha que ele frequentava aula? O que você acha, Flavinha? Pelo histórico, não dá pra acreditar que ele frequentou, não. Frequentava ele sim. Se formou, né? Frequentava sim. As aulas de filosofia, não de direito. Ele frequentava as aulas de filosofia, que inclusive tem um livro chamado... agora eu vou entrar um parênteses bem engraçado, chamado Raul Seixas, a Filosofia, né? Como é que eu descobri que tinha um garoto perto de casa lá em São Paulo, morava em São Paulo, o garoto tinha duas paixões na vida, a revista Pornô e Raul Seixas. E o cara chegava lá, e ele ficava na banca de jornal, e ele era um cara tímido, né? Só quando ele tomava umas, ele se soltava. E ele ficava lá olhando as revistas e tal. Quando tirava só ele e o dono da banca, aí ele entrava. Aí eu ficava, sacanear esse cara. Ficava meia hora, uma hora lá, e o cara lá. É engraçado, deixa eu te interromper rapidinho. É engraçado que antigamente a banca de jornal era uma instituição, até um clubinho. Às vezes era tipo um predecessor das locadoras na época. Sim, exatamente. Que você ia na banca porque ela gostava de rock, comprava revista pra tocar, pra tirar a música. Você conversa com pessoas na banca de jornal. Aí eu fui na casa desse cara aí, ele ouviu um Raul Seixas, a Filosofia, e ele chegou pra mim e falou, Marcelo, o cara que é o editor desse livro é o editor dessa revista pornô. Eu falei, não acredito. E era. E no nosso preconceito, a gente ficou meio assim, pô, como é que um cara que tem uma revista pornô vai gostar do Raul Seixas? Mas, puta, não tem nada a ver, né? Não tem nada a ver. Aí eu fui lá na banca comprar a revista pornô. Não, a revista pornô não, que eu já tinha visto lá na casa do cara. Eu fui comprar o livro, né? E depois você empresta para os amigos ursos o livro sumiu. Mas falava de todas as influências do Raul. Inclusive esse cara, esse editor, ele estava no boteco. O livro foi feito no boteco. Tinha as fotos e tal. Então, o Raul, ele era um cara que tinha sempre... para você ter uma ideia, tudo bem que é um lance comercial. Uma das coisas mais pavorosas que eu já vi na minha vida foi Zezé de Camargo, Luciano, cantando Maluco Beleza. Imagina. Que teve um negócio horrível, né? Me dá dor de cabeça até hoje de ouvir, que foi um especial sertanejo que a Globo fez sobre o Raul Seixas, cara. É um negócio... Marcelo Nova ia falar, Raul nem gosta de sertanejo, como é que ele vai chegar e vai curtir esse negócio? Marcelo falaria isso. Mas foi um negócio pavoroso. Vou ficar... Meu, é um negócio assim... tétrico, pavoroso, né? Uma coisa interessante que a Flávia falou, que foi a mistura dele do rock com o baião, né? Você vê que tem uma mistura, mas que não tem nada a ver com esses gêneros musicais aí que você... Era uma música, assim, autêntica. Por exemplo, ele pegava o baião, pegava o forró pé de serra. Né? Engraçado falar isso, que no Festival da Canção que você citou, ele era um festival de música brasileira e ele estava tocando um rock. Começou a cantar em inglês, que nem a sua banda que você toca. Imagina como é que foi o choque, né? Então,
Então, e eu escutei a música, eu falei, poxa, eu vou escutar pra ver, né? Você não espera que vai entrar aquele baião ali no meio da música. E ficou né? bem feito, não ficou? Ficou muito bem feito. Mas o interessante do Raul é que ele sabia mesclar. E hoje em dia, a galera nova que chega no barzinho e escuta, não estou falando de Let Me Sing, que nem é cantado, nem tocado em barzinho. Mas se você escutar Ouro de Tolo, se você escutar Mosca na Sopa, você vai ver que tem instrumentalização ali, tem coisas que são do baião. E tinha também uma coisa que era um teor político. Por exemplo, Mosca na Sopa seria um cara que iria chegar e iria... tô aqui para azucrinar, tal. Seria uma pessoa que ficava cutucando o sistema, né? Mosca na Sopa. E Ouro de Tolo simplesmente é um tapa na cara da classe média. Eu diria, eu ia complementar isso, que Ouro de Tolo foi uma música de protesto contra a ditadura da época, que vinha com aquele progresso das construções das estradas, né, um novo Brasil. Novo Brasil. E o Raul criticava isso abertamente em Ouro de Tolo. Aquela frase, com a boca escancarada cheia de dentes, no trono de um apartamento esperando a morte chegar. Ou seja, o comodista, o individualista, né? O meu sonho era ter um Corcel 73, depois o Camisa de Vênus fez uma versão que era o Monza 86, né? Que ficou bem interessante, né? E o Raul, ele tinha essas maluquices, né? Inclusive, ele tinha aqui seu lado místico, né? Ele frequentou o Astrologic Austrum, aquela música Sociedade Alternativa, ele fala do Aleister Crowley, que foi um bruxo, um feiticeiro e tal. Inclusive, essa música custou para ele a prisão. Quando ele foi expulso. Ele foi expulso do Brasil, foi convidado a se retirar, que eles começaram... Isso foi até uma iniciativa da gravadora, deles começaram a distribuir panfletos sobre a sociedade alternativa. E o DOPS achou que eles iam fazer alguma coisa revolucionária. O Raul foi torturado. Isso para dizer alguns roqueiros idiotas que pedem volta da ditadura, que nenhuma ditadura é boa, seja de esquerda, seja de direita. O negócio é o quê? É liberdade. Aí o Raul vai para os Estados Unidos, né? Ele, o Paulo Coelho, e ele chaveca a Rita Lee nos Estados Unidos, cara. Ele pensou que a Rita Lee não fosse conhecê-lo, ele começou a dar uma chavecada na Rita Lee. E a Rita Lee chega e fala: Raul, você tá ficando louco, sou eu, pô. E o Raul sabia que era ela, mas ele tava chavecando, né? E o Raul teve uma coisa interessante, que ele foi casado com 2 mulheres norte-americanas, estadunidenses, tem 2 filhas, né? Uma das filhas dele não sabia a dimensão que o Raul tinha aqui no Brasil. Na verdade, o Raul teve relacionamentos conturbados a vida toda, a vida inteira. Ele era por ele ser muito maluco. Muito Os maluco. altos e baixos da carreira foi muito relacionado aos relacionamentos também. Os relacionamentos dele. Exatamente, Flávia. Exatamente. Ele teve mulheres maravilhosas, só que chegou uma hora que você não aguenta mais. O cara era maluco, né? E, inclusive, tem um filme muito interessante, né? Que o Raul estava tão bêbado, foi num show em Caieiras, que ele tomou um pau, né? Porque foi preso porque acharam que não era ele. E depois ele fez um show sóbrio, também acharam que não era ele, porque ele estava sóbrio, né? Mas esse filme sobre Caieiras é um curta-metragem. Quem interpreta o Raul, quem é? A Rita Lee. Imagina a Rita Lee de barba, de óculos escuros e tal. E quem é a namorada dele é a... Como é que chama? Marisa Hort. Imagina a Rita Lee, o vestido de Raul dando em cima da Marisa Hort. Cara, o meu filme é muito bom, cara. É muito interessante. Sobre a vida do Raul, a gente tem muita curiosidade, né? O sucesso dele vem com o Krieg-Har Bandolo no início, lá em 73, e em 74 ele é colocado para fora do Brasil, e lá fora ele que teve a notícia de que o Guita estava fazendo sucesso, né? Por isso que ele voltou pro Brasil, né? Senão ele não voltaria, né? Senão não voltaria. Não tinha como segurar isso aí. Daí ele fez o Novo Aeon, que o Novo Aeon é um disco muito místico, não tem o sucesso já anterior. Com influências muito fortes de sociedade alternativa. Sociedade alternativa, Astrologic Austrum, tudo aquilo. Inclusive falaram com o Raul, parece que ele foi expulso, que ele fumou um baseado num papiro egípcio e tal.
Por isso que ele foi expulso do lugar. Tal. Engraçado a gente falar do Sociedade Alternativa como se fosse uma coisa de dimensão muito grande. Mas eu ouvi um documentário falando que eram apenas 4 pessoas. Ele, a esposa dele, o Paulo Coelho e A esposa do Paulo Coelho. Era uma coisa assim. Tipo, era uma ideia, né? Era uma ideia baseada no Aleister Crowley. Né? Eles conseguiram até um terreno em Minas Gerais para montar lá. Sim, exatamente. Comprar um terreno para fazer essa sociedade. Era a Cidade das Estrelas? Cidade né? das Estrelas e tal. Mas não chegou aí pra frente. Nem foi pra frente. Depois que ele voltou pra cá, depois que o Novo Aeon vendeu pouco, ele se desforrou com há 10 mil anos atrás, que ele aparece com o cabelo todo pintado e tal. E, inclusive, tem direito a clipe no Fantástico e tal. E foi muito interessante essa época, porque eu conheci o Raul, sabe como? Num programa do Raul Gil, chamado 4 Ases e um Coringa. Que eles estavam sempre assim, tinha umas portas e tinha os 4 ases e depois tinha o Coringa. E o Coringa era o Raul. E o que aconteceu? O Raul saiu de lá, de chinelo, de pijama, com escova de dente, com pastinha na mão, com toalhinha de óculos escuros. Então eu falei, nossa, que cara maluco, eu vou ficar fã desse cara. E fiquei... É engraçado, né? Você logo no início do programa citou a importância do trabalho do Raul Seixas para essa geração. Você tocando na banda lá, a galera do intervalo pede alguma coisa nacional, pede alguma coisa em português, toca Raul ou alguma coisa assim? Não tem bar que você toque que você não escuta. Toca Raul! Mas, né? Não é o repertório da banda. É um bordão. Né? Qualquer lugar que você vai, o povo vai pedir. Mas em relação à influência à banda diretamente, o Raul, eu acho que não, mas o rock no Brasil a gente não tem como falar sem essa influência dele, né? Isso é muito forte. Inclusive o Raul, ele andava com Killers do Iron Maiden aqui e andava com o Bottom do The Clash também. Né? Ele era um pouco punk. Não vou dizer que não. Mas pode dizer que ele era fã do Elvis. Ele é fã do Elvis. Né? Depois ele falou que o Elvis acabou quando ele entrou no exército dos Estados Unidos. Né? Mas o Raul era muito atual. Né? Ele curtia muita coisa. Tal. Então ele sempre foi um cara muito atual. Né? Então muita gente fala, mas o Raul tá usando o negócio do Iron, do Clash. Eu falei, ele gosta disso aí. Né? O Raul sempre foi um cara assim... Mente aberta. Mente aberta. E o Raul sempre foi um cara assim que ele sempre soube se virar, por exemplo... Ele fez um programa chamado Plunk Platzum na Globo, que ele fez justamente quando ele estava sem grana. E aquela música Plunk Platzum foi uma crítica bem humorada à burocracia da ditadura militar. Você tinha que ter carimbo, tal, carimbador maluco, né? Plunk Platzum é o carimbador maluco. E era meio que direcionado para o público infantil também, não é? Sim, não exatamente. Eu tenho lembranças do clipe e tudo Não, mais. Era ele voando no balão. Ele voando e assim. tal. Então, o Raul, com uma hélice na cabeça e tal, ele conseguiu fazer uma música protestando, mas ao mesmo tempo tem uma genialidade. O Raul era um gênio, não tinha outra coisa. Uma outra paranoia também que ele fala aquela música Cowboy Fora da Lei também é uma paranoia. Total. Paranoia total. Então o Raul tinha, além dele, ele tinha esses arranjos, né? Ele tinha essa mente muito fértil. Ele era um cara que lia muito, era um cara assim, sabe, ímpar, né? Ele já vem com o histórico de querer ser escritor quando era moleque, Sim. fazer poemas. Vendia pro irmão dele e tal. Mas depois ele ficou meio malucão quando ele conheceu o Paulo Coelho, que aí o Paulo Coelho já escrevia para revista, gostava de falar sobre disco voador, e ele entrou mais afinco. Naquela época era um negócio tão maluco, porque todo mundo era um pessoal maluco. Mutantes, por exemplo. Né? Mutantes tem uma passagem interessante, né? Que eles moravam lá na Serra da Cantareira e o Arnaldo Batista estava saindo fora do ar, né? E ele foi para Roma procurar o Toninho Petkov, que era artista plástico, e falou, cara, eu estou fazendo uma espaçonave e vim te convidar para você ser o comandante, cara. Então imagina o estado que o cara já estava... Naquela época estava todo mundo muito louco, né? Então... Ou o que eles estavam usando estava ficando mais louco ainda. Mais louco ainda.
Sobre a genialidade, né? Eu coloquei até 3 palavras aqui: ícone, único e gênio. Sobre o Raul, a gente tem aí um cantor, compositor, produtor, pioneiro do rock, multi-instrumentista, é um roqueiro completo que, na verdade, começou, desbravou, eu diria pioneiro do rock mesmo. Pioneiro do rock, que é difícil, era difícil você fazer um rock assim, principalmente aqui, né? E você vê a influência do Raul é tão forte que ele foi tema de escola de samba. Nada a ver. Foi tema de escola de samba, ele detestava. Aí o Marcelo Nova chiou pra caramba, né? Mas o Raul não gostava de samba. Esses caras vão fazer o quê? Desfile de escola de samba com o Raul Seixas. O maluco, beleza. Não dá, isso aí não dá. O Marcelo ficou louco, lembro disso bem de falar. Falando sobre o Marcelo Nova, a última turnê do Raul foi com o Marcelo, né? Sim, exatamente. Inclusive, gerou a Pedra do Gênesis, né? Essa nova última turnê gerou a Pedra do Gênesis e tal. E eu fui ver esse show. Eu fui ver o show no Centro Sindical dos Bancários em 1988. Foi emocionante o show, né? Mas o Raul já estava detonado, cara. Infelizmente, ele já estava debilitado. Ele entrou, cantou uma música, leu um manifesto, né? Leu um manifesto assim. Mas só de você ver o Raul assim na frente, pra gente já valeu tudo isso aí, né? Você viu como ícone, como artista. Sim, mas já estava numa... Já estava assim, numa descendente. Não descendente física, né, cara? Descendente física. Acredito que ele ficou lúcido a vida inteira. Mas então, na sua opinião, o Marcelo Nova ajudou? Ajudou, porque o Marcelo, ele tinha saído do Camisa e ele tinha feito um disco muito bom, que hoje é um disco até caro. Eu fui vendo um sebo, eu falei, cara, disco caro, que é o Marcelo Nova, Envergadura Moral. Que ele foi... que o Camisa de Vênus foi muito bem sucedido, né? Uma banda bem sucedida. Ele saiu, continuou com aquela verve crítica que ele tem sobre as coisas, né? E ele sempre foi fã do Raul. Inclusive, uns elos de ligação entre o Raul Seixas e o Marcelo Nova é o forró. Porque um dos caras que o Marcelo Nova mais gosta é o Genival Lacerda. Inclusive, acho que ele fez uma música com o Genival Lacerda, participação especial e tal. Ele curtia muito. Ele falou que rock e forró tem muito a ver. E o Raul também tinha isso, né? Então eles tinham esse elo de ligação. Então, para mim, ele ajudou, né? É um assunto até polêmico, né? Um assunto polêmico. Eu em alguns documentários eu tive a impressão de que o Marcelo trabalhou um pouco aquela turnê se aproveitando. Desculpa aí os fãs do Marcelo, mas não se aproveitando, puxando um pouco do conteúdo histórico, da importância do Raul Seixas para aquela turnê ser uma turnê de peso, né? Mas eu também enxergo esse outro lado de que eles, de certa forma, estavam ajudando a dificuldade financeira do Raul e tal, o problema dele com o álcool, tinha todo aquele momento difícil, né? Para uma personalidade que não podia ser esquecida ou abandonada, vamos supor assim, né? Mas foi uma turnê, acho que curta até, foram um ano, 8 meses. Acho que alguma coisa desse tipo. Que logo no fim da turnê já o Raul faleceu e... Inclusive essa Pedra do Gênesis, ele foi lançado 2 dias antes da morte do Raul, né? Uhum. Pedra do Gênesis foi uma espécie de uma tomada da sociedade alternativa, né? Hoje a gente tem muita leitura. Antes a gente tinha passeatas do Raul Seixas uma vez por ano. Não sei se tem aí em São Paulo, porque faz 7 anos que eu estou aqui em Taubaté, mas antes tinha, né? Passeatas do Raul. Tinha um fã-clube, o grande Silvio Passos, ele tinha um fã-clube do Raul na Galeria do Rock, né? Inclusive é um lugar sensacional. Para quem não é de São Paulo, para quem não é. Paulo, amanhã você vai, né? Não sei se está aberto, né? Mas se você dá uma olhada, tá bem menor por causa da pandemia, por causa da globalização também. Tinha gente que tá 3, 4 lojas, né? Fechou algumas lojas, mas é muito legal. A Galeria do Rock, para mim, assim, e tem uns lugares assim que tem lugar para você comer sanduíche lá também, é um negócio bem legal. Mas hoje tem muito... Toda aquela região ali da Praça São João é uma região para você até fazer um garimpo ali de vinil. Sim, exatamente. Quem é roqueiro, tá afim de conhecer um lugar bacana. Tem aquelas galeriazinhas assim que você vai, você encontra cada vinil assim, absurdo.
Você encontra sebos também. Atrás da galeria, então, eu já fui lá e encontrei em certas galerias bastante vídeo Tem bacana. bastante coisa legal, cara. Pra quem curte rock, e até de repente quem curte, Raul, encontrar aquele disco que você falou que é raro, que é o Sociedade da Grã Ordem Cavernista, eu não sabia que era tão raro. É raríssimo. Eu sabia que era raro, Raríssimo. mas a dificuldade de achar em bom estado é grande. É grande, mas se você tiver, só de ter o... Acho que tem 3 lojas lá na Galeria do Rock que vale a pena dar uma olhada de disco. Tem um álbum dele que foi o fã-clube que fez. Exatamente, também teve... É esse álbum, não? Não, esse aí foi no começo. Esse do fã-clube foi mais pro final. Né? Foi iniciativa do fã-clube. Iniciativa do fazer, fã-clube. né? Sim. E é mega raro assim também, né? O pessoal paga super caro que pelo... O Raul tem gente que fala Raul Seixismo, né? Que é o Raul Seixistas e tal. Que, é um negócio assim... Mas você pensa, poxa, iniciativa de um fã-clube, fazer um material... Fazer o material do artista. De publicar, distribuir... Poxa, é legal. O Raul sempre tinha esse contato com o povo, né? Ele nunca foi esse cara meio... É um reconhecimento bacana. Não é? Bom, considerações finais? Tem muita leitura de Raul. Tem muita coisa para ler do Raul, tem muita coisa para ouvir. Tá? Tem teses universitárias sobre Raul. Tá? Tese de dissertações de mestrado... teste de doutorado sobre o Raul Seixas. Então tem muita coisa para ler. Dá para quem quiser se especializar no assunto, lado místico dele, tem muita coisa. Né? Bom, galera, muito obrigado a todos que acompanharam o programa. Hoje o assunto foi sobre o Maluco Beleza. Aos ouvintes da Rádio JSV, a todo mundo que curte o nosso programa, compartilha, toque o sininho aí. Faça comentários aí do que você gostaria que a gente discutisse aqui, bandas da região também que quiserem vir aqui, bandas, né? Exatamente. Para falar, como a Flávia do Alefa ou outras bandas, fiquem à vontade de entrar em contato com a produção da rádio aqui. Muito obrigado por todos. Suas considerações finais, Flávia? Isso aí, galera. Vamos participar, né? Eu tenho contato com muita banda aí da região, então... Quem quiser, né, mandar o material aqui e a gente... Gravar uma entrevista? Né? Bacana, para ajudar a cena aqui, que tem bastante gente boa. Valeu, na região. Marcelão. Pessoal, valeu, galera. Fui.